tinha uma carência que eu não sabia explicar o porquê. Então eu me envolvia com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque eu tinha medo de uma me deixar e eu ficar sozinha. E eu me camuflava muito. Então, se eu me envolvia com uma pessoa que fumava, eu achava que ela queria que eu fosse igual a ela. Então, eu começava a fumar também. Se eu me envolvia com uma pessoa que bebia, eu fazia isso. E nisso foi virando uma bola de neve, porque eu não resolvia os problemas que eu tinha. Então, eu não me envolvia emocionalmente com as pessoas, porque eu acabei ficando fria. E eu percebia que quando eu dava um pouco mais, elas acabavam pisando em mim. Então eu comecei a agir dessa forma também, porque eu achava que esse era o jeito certo. Então quando eu me envolvia com uma pessoa, eu tratava ela mal, eu fingia que não tinha nenhum sentimento por ela, que não queria nada sério com ela. Eu cheguei a me envolver com pessoas que eram noivas, que namoravam, e quando essa pessoa terminava o relacionamento, eu não queria mais ela. Por eu ter tido o meu pai que sempre bebia e eu via como ele chegava bêbado, então eu sempre falava, eu não quero me envolver com uma pessoa que bebe, porque eu não quero passar pelas mesmas coisas que minha mãe passava, mas eu queria ser feliz na vida amorosa. Nunca tive uma base familiar. Meus pais são divorciados, cresci na casa do meu pai. Meu pai sempre bebeu bastante, trabalhou muito, não dava muita atenção para os filhos. E isso fez com que eu buscasse em outros lugares essa base familiar que eu tanto busquei. Busquei nas amizades, busquei nas ruas, um lugar para encontrar conforto. Foi no momento que eu comecei a me envolver nas drogas, na bebida, nas baladas, e isso fez com que eu me afastasse ainda mais da minha família. E isso fazia com que eu me relacionasse com diversas pessoas. Então, buscava em relacionamentos, buscava em outra pessoa aquilo que eu estava buscando, mas não encontrava em nenhum lugar. E isso fez com que eu falasse, isso não é pra mim, relacionamento não é pra mim. Se não deu certo com meu pai, não deu certo com a minha mãe, isso não vai ser pra mim. Não, eu desisto de encontrar o amor, né? Eu estava frustrado em todas as áreas da minha vida, então eu precisava de ajuda, eu precisava encontrar uma solução, né? Eu era tão cega, né? Eu não me enxergava, eu não me valorizava, então eu não conseguia enxergar que eu estava sendo usada. Eu não tinha nenhum critério. Eu não pensava assim, eu tenho que me envolver com uma pessoa que queira namorar comigo, que seja uma pessoa de bom caráter, que não traia. Eu não tinha esse critério, porque eu não era uma pessoa com critérios. Então eu tinha essa consciência que eu não podia exigir isso das pessoas e eu achava que eu não merecia isso. Então parecia que eu entendia que o meu papel ali era só para ser a segunda opção. E nisso se tornou uma bola de neve, porque eu saía de uma pessoa e já estava com outra, e ficava me envolvendo com várias ao mesmo tempo, e trazendo o problema delas para mim, né? Querendo ou não, quando eu me envolvia emocionalmente com uma pessoa, em relacionamentos, eu trazia a bagagem dela para mim e ia enchendo a minha mala. Eu ignorava os meus sentimentos, então eu tentava criar uma barreira para não viver o sentimento. Eu achava que o ser forte era eu ser dura, agressiva com as pessoas, arrogante, porque eu não queria abrir uma porta para ter um sentimento. Eu achava que o amor ia me tornar uma pessoa fraca. Eu achava que a terapia do amor eram para as pessoas que já tinham um relacionamento e que estavam querendo casar, ou pessoas que já eram casadas e queriam resolver um problema do casamento. Eu não achava que eu solteira ia conseguir resolver um problema meu, porque eu não achava que era um problema meu. Eu achava que as pessoas traziam um problema para mim. Só que eu percebi que o meu maior problema era emocional, era na minha vida amorosa. Então foi a primeira parte que eu quis resolver. Então eu comecei a participar das palestras da terapia, inclusive aqui no Templo de Salomão, porque eu queria me curar. Eu queria tirar aquela bagagem de dentro de mim, eu não queria ser mais carente, eu não queria ficar dependendo de ter alguém do meu lado para ser feliz, para ter um momento de alegria. De primeira, eu já vi que era uma palestra diferente, porque como eu não tinha expectativa de como ela era,
Eu não sabia o que esperar, então para mim superou da primeira palestra. E aí eu fui aprendendo como os palestrantes falavam, eu fui me curando e eu percebi que a insegurança que eu tinha, a carência que eu tinha, eu já não sentia mais ela ali. Aquilo de eu querer me camuflar quando eu estava com as pessoas, eu não via mais essa necessidade, eu não queria mais agradar as pessoas. E quando eu percebi que estava 100% curada e que eu estava limpa e bem para me envolver com outra pessoa, eu estava aberta. Se eu começasse a gostar de uma pessoa, eu não veria um problema naquele momento, porque eu já vi que eu estava bem. Eu e o Leonardo, nós nos conhecemos desde a infância, só que por um tempo a gente ficou longe um do outro. E aí, quando eu estava já bem e tratada, curada, né? Ele apareceu de novo na minha vida, então a gente começou a frequentar os mesmos lugares, nós estávamos sempre juntos, mas eu não tinha nenhum sentimento por ele como namorado. Eu considerava ele até então como meu amigo. E eu sabia que ele também tinha problemas amorosos, então eu falava, ele tem que fazer a terapia do amor. E principalmente porque ele resistia muito. Ele falava, eu não quero me casar. Não, eu quero só cuidar da minha vida, eu não quero me envolver com ninguém. Eu falava, tem alguma coisa estranha. Porque quem não quer ter uma pessoa ali do lado, né? Eu falei, se ele não quer, porque tem algum problema emocional também e ele precisa resolver. E aí eu comecei a incentivar ele a ir para as palestras. Porém tive um preconceito, né? Não precisava, talvez não precisava porque eu não tinha um relacionamento ainda, né? Então por não ter um relacionamento, como que eu vou ir a um lugar de casais? Eu pensava nisso. Porém eu fui entendendo através dela que não. A palestra não é para casais apenas, é para você se curar, para você melhorar a sua vida como um todo. Tirei todo o preconceito, tirei tudo aquilo que barrava a minha ida até as palestras e comecei a fazer o que era correto. Comecei a entender um pouco mais. Então, para quem não tinha uma base do que era um namoro, do que era um casamento, do que era ter uma família feliz, eu comecei a ter essa base nas palestras. Só que aí começou a ter um sentimento de ambas as partes, a gente começou a se gostar e conversar, só que foi um critério que eu dei pra ele. Olha, se você quer namorar mesmo comigo, então você vai ter que fazer a terapia do amor. Inclusive vai ter que ler o livro O Namoro Blindado. Por quê? Porque ela entendia que se eu fizesse o que era correto, o relacionamento ia começar no caminho certo. Começando bem, termina bem. Ele começou a palestra antes da gente oficializar nosso namoro, e a gente namorou por 1 ano e 8 meses. Nesse tempo, a gente foi resolvendo o que a gente tinha de pendente entre nós e a decisão se realmente seria um casamento ou se a gente pararia por ali, porque não fazia sentido para mim também a gente namorar por muito tempo. E aí a gente resolveu casar. E hoje a gente tem um relacionamento feliz, um relacionamento agradável, de comunicação, de amigos. Eu sou o melhor amigo dela, ela é minha melhor amiga, então a gente consegue contar tudo um para o outro e isso faz com que a gente seja feliz e um dependendo do outro para que essa felicidade seja completa. Às vezes algumas pessoas até perguntam, e aí, como que vocês estão? Quais problemas? E a gente não sabe o que falar, porque realmente a gente vive muito bem. A gente tem uma parceria muito boa, a gente conversa sobre tudo, não tem nada pendente entre nós. E graças a Deus eu venho de um relacionamento muito bom. Para uma pessoa que antes vivia em ilusões, eu não tinha critérios, eu não tinha caráter, não tinha amor, não sabia o que era o amor. Hoje eu vivo um amor de verdade, eu conheci o amor, sou muito feliz por viver isso. No mundo conhecido como um conto de fadas, eu acho que é o que eu vivo hoje.